Olá, gente, professor Marcos Dominici, a gente está de volta com nosso cursinho preparatório PAES, UEMA e Enem. Só tem um detalhe, não esqueçam que a gente está trabalhando com um projeto do Governo do Estado, com a Secretaria de Educação, e esse cursinho é para fortalecer tudo que a gente puder para vocês com informações para o Enem. Vamos lá? A gente vai começar com a questão 17. 17, professor, não devia começar com a questão 1? Pois é, a questão 17 é justamente por quê? Porque nos outros vídeos anteriores, as questões anteriores estão lá, então corre lá para ver. A gente vai falar sobre modernismo brasileiro. Eu já falei no vídeo anterior, então eu vou dar só uma prévia. O modernismo brasileiro, ele começa com a Semana de Arte Moderna no Brasil. E aí ele se estica. Quando a gente fala de Semana de Arte Moderna, ela é o gatilho inicial. Aquela que aconteceu nos dias 15, 17 e 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Fez até 2 anos atrás, 100 anos da Semana de Arte Moderna, e despencou no Enem, na UEMA, despencou em outros lugares. Professor, não cai arte no Enem, na UEMA. Deixa quieto, né? A análise de obra não é arte, não, né? Tá bom, vamos falar sobre isso. Mas está na linguagem de código, também tem parte de arte. E não está explícito, mas está lá, inclusive, esta temática. Né? E o modernismo brasileiro ele se estica ao longo dos anos subsequentes que vem a Semana de Arte Moderna. Então, 1930, 1940, 1950 você já tem modernismo brasileiro. Depois disso a gente começa a pensar no conceito da arte contemporânea. Questão 17, Enem 2009. Cândido Portinari, uma das figuras mais importantes do modernismo brasileiro, nascido em 1903 em uma fazenda de café em Brodowski, uma cidade do estado de São Paulo, do interior do estado de São Paulo. É um dos ícones das artes plásticas, eram chamadas daquela maneira, artes visuais no Brasil e no mundo. Sua vasta e variada obra é um dos valiosos patrimônios da cultura brasileira. A seguir, são apresentadas pinturas desse grande artista. Eu tenho que dividir isso com vocês, não dá para a gente começar essa questão sem falar nisso. Eu tive o prazer, 2 anos atrás, durante o período da Semana de Arte Moderna, de olhar uma exposição imersiva, maravilhosa, de Cândido Portinari, né, no museu. Sabe aquelas exposições onde tem projeções? Só que além de projeções tinham interações, maquetes, animações, vídeos, materiais reais do ateliê de Portinari. Quer dizer, além da história da vida dele, fatos, curiosidades, foi assim, uma aula, foi perfeita. E, professor, essas imagens estão muito pequenininhas, vamos dar uma olhada nelas maiores? Quadro 1, todas de Portinari. Menino no balanço. Quadro 2, menino com estilingue. Estilingue é o que a gente chama de baladeira. Pois é, o estilingue, aqui em São Luís do Maranhão, uma parte de São Luís do Maranhão, chamada de baladeira, um pedaço de madeira, que é uma forquilha, né, é isso daqui, ó. Um pedaço de madeira que tem aí você coloca 2 elásticos e um pedaço de couro, alguma coisa similar na ponta, e pedra ou alguma coisa, e solta. Ele vira, menino, aquilo é perigoso, né? Menino no balanço, até os adultos fazem isso, né? Menino com estilingue, menino soltando pipa. Pipa que a gente chama de papagaio, em alguns lugares chamado de pandorga, aqui já foi chamado de curica, então a pipa é o papagaio, beleza? Meninos brincando, né? Pode ser de bola. Bota menino, tu vai ver menino fazendo o diabo, como a gente diz aqui em São Luís. Né? Meninos pulando carniça. O que é pular carniça? Um agacha e o outro pula por cima. Poucas crianças brincam disso hoje. Né? A amarelinha que a gente chama de cancão. Peraí, crianças brincando. Eu brinquei muito na rua. Né? Meu câmera aqui tá. Léo brincou na rua? O Léo voltava, ele voltava só com aquele pescoço, com a linha do ceroto. Tô mentindo. A mãe do meu câmera pegava assim, esfregava Léo, porque ele voltava imundo. Pois é, a geração de vocês, brincar na rua, é uma coisa para mim estranha. Por quê? Porque a gente já tem uma outra realidade social. Não estou dizendo que era melhor ou pior. Estou dizendo que quando o Cândido Portinari pinta criança brincando, ele está falando de uma infância no início do século XX, e inclusive no período onde eu cresci como criança, nos anos 80, 70 e 80, a gente brincava na rua, isso ainda era seguro. Né? Mas as crianças brincam, professor, na rua. Né? É diferente o conceito hoje. E aí a questão diz o seguinte: na série de pinturas apresentada, Portinari, letra A, não tem para onde, vai direto para a questão. Valoriza o folclore brasileiro com a representação de tradicionais brincadeiras infantis, fenômeno da cultura popular. Bom,
Eu cantei isso para um grupo de alunos outro dia, um ou dois lembrou da música porque ouviu da mãe ou do pai. Lagarta pintada, quem foi que te pintou? Foi a velha cachimbeira, por aqui passou. Tempo de areia fazia poeira. A brincadeira era terrível. Puxa a lagarta na sua orelha. Só que na hora que cantava essa música, então, bom barquinho, essas cantigas de roda, elas eram passadas de pai para filho, de mãe para filho e assim por diante. Eu não sei como eu aprendi essa música, eu só sei que quando eu cheguei para brincar na rua, a primeira lembrança, alguém já cantava e a gente aprendia junto com os outros, que aprendia com uma pessoa mais velha. Ou seja, em algum ponto da história, a gente perdeu essas brincadeiras de roda. Formiguinha da roça, ou então, né, pega-pega, cola de escola, ganzola, essas palavras todas podem parecer estranhas para vocês, né? Beth, eu acho que algum aluno meu da faixa dos 30 anos brincou disso. Queimado, alguns de vocês devem conhecer, até o professor de educação física faz de vez em quando. Então, essas brincadeiras que hoje fazem parte das aulas práticas de educação física, eram comuns no meio da rua. E faz parte, por incrível, do folclore brasileiro. Será que essa é a resposta? Letra B. Representavam a ideia de que a arte deveria copiar fielmente a natureza, tendo como finalidade a prática educativa? Pode ser que sim, mas não é o caso dos quadros do Portinari. Ele não tem o objetivo de educar aqui. Ele simplesmente está contando a história da infância dele e de tantas outras crianças, inclusive parte da minha. Letra C. Revela seu apego à cultura rural? Não. Essas brincadeiras a gente fazia na rua, né? Inclusive nas cidades. Mediante imagens impressionistas também não. Tem um traço, mas não é essencialmente. De tipos regionais remanescentes em algumas áreas do Brasil, não, menino. Isso aqui acontecia no país inteiro. As brincadeiras infantis mudavam de nome. Tanto que a pipa que eu falei para vocês, ou papagaio, ou pandorga, ou corica, ela tem nomes variados, né? Eu lembro de uma brincadeira da infância, vê se tu lembra disso, Léo. Chamava Xuxo. Xuxo é, na verdade, um arame que a gente apontava, e era perigoso, apontava colocava uma bolinha em cima, não sei o que era, e jogava e fazia um desenho. Então, na areia molhada, na terra molhada. Peteca. Na verdade, a gente chamava de peteca, mas era bolinha de gude que eles chamavam na região sudeste, que é a mesma coisa. E a peteca que a gente chama, para eles, é uma espécie de bolsa com penas que se joga batendo como se fosse ping-pong, alguma coisa similar, certo? Então, são variações do mesmo jogo, só que com nomes diferentes. Apresenta uma maneira própria de ver a arte, à medida que usa traços, luzes, formas, texturas com impressões de seu estado de espírito no momento da criação. Apresenta uma maneira própria de ver a arte, à medida que usa traços, luzes, formas e texturas com impressões de seu estado de espírito no momento. Bom, talvez até fosse, só que o estado de espírito, tipo assim, eu estou bem, eu vou desenhar legal, eu não estou mal. Não é bem o caso aqui. São crianças brincando, então ele tem uma temática específica. Se ele estava bem ou não, todos os quadros remontam a uma leitura só. São crianças brincando de brincadeiras que não são feitas mais hoje em dia com tanta frequência. Letra E. Apresentam figuras humanas em estilos tradicionalmente acadêmico, com técnica de óleo sobre tela, uma influência europeia em sua arte. Tradicionalmente acadêmico? Não. Por quê? Porque a academia europeia remete ao realismo, ao romantismo, ao neoclassicismo. E aqui a gente tem uma liberdade muito grande. Pode ver que o quadro dos meninos brincando, pulando, fazendo estrelinha, é completamente diferente do tradicional. Nesse caso, não vai para onde? Valoriza o folclore brasileiro com a representação tradicional de brincadeiras infantis, fenômenos da cultura popular, né? Alguns de nós já fez brincadeiras, eu lembro de fazer brincadeiras, não sei se a Ana, minha coordenadora, lembra disso. Pegava latas não me olha desse jeito, ela fazia isso, né? Ela pegava lata de leite, aí quando a lata esvaziava, a gente tampava, fechava, fazia um buraco na tampa, botava um fio e saía andando. Ela tá balançando a cabeça aqui. A menina, ela corria só de calcinha na rua, de cola de escola, corria, não veio com história pra cá, né? Os pais de vocês faziam isso, a gente brincava na rua, vocês não brincam na rua, né? Quem de vocês brincou na rua? Para é perigoso, tem carro, não dá, é uma outra realidade social. Modernismo brasileira, Goethe,
Texto 1. Quando diz texto 1 e tem uma imagem, o aluno pergunta, o que diacho está acontecendo? Ou alguém diz, que diabo é isso? Pois é, esse texto 1 é leitura visual. Eu vou olhar a imagem e vou analisar para entender o contexto da imagem do que está sendo tratado. Então, a imagem é um texto, sim, para ser lido. Por isso que está na área de linguagens e códigos. Texto 1, sem título, bico de pena, coleção Ari Ferreira Macedo. O que é bico de pena, professor? É, como o nome diz, uma pena que é cortada, aí você colocava dentro da tinta, já viram um filme disso? E escrevia com ela. Só que com o advento das tecnologias, da indústria, esse bico de pena passou a ser uma caneta. Como é que funcionava essa caneta? Colocava-se, né, ela tem uma pontazinha, aí colocava lá na tinta, ela pegava a gotinha lá e você desenhava, como se fosse uma caneta muito fina que a gente tem na escola hoje em dia. Isso é o bico de pena. Então, o que tem na imagem? Um desenho com uma fábrica ao fundo, porque tem uma fumaça, uma chaminé no caso, pode até ser, não é uma fábrica, é uma casa com chaminé mesmo. Outra casa, as casas são grandes, então são medianas, tem uma casa aqui ao fundo, uma bolsa com um gavião, um abutre ou um urubu, aí tem uma pessoa fotografando e a outra sentada sendo fotografada. A máquina é do final do século XIX, início do século XX. Só que a piada é o seguinte, tinha uma fotografia chamada, eu vou dar várias opções para vocês, várias vertentes de leitura, tinha uma foto chamada foto pós-mortem, né, post-mortem, acho que é isso a pronúncia, post-mortem, ou a pronúncia post-mortem, não sei, enfim. A pessoa morria, colocava o morto lá para fazer uma fotografia, porque era a última lembrança que se tinha dele. Que estranho, professor, que mórbido. Pois é mórbido, mas era a única forma que você tinha de lembrar do falecido que você nunca mais vai ver, porque o corpo então, tinha que ser instantâneo. A própria fotografia, para a fotografia funcionar nos primeiros anos, você levava de 5 a 15, 20 minutos para a foto ficar pronta. Então pode ser uma piada desse desenho, dizer que a pessoa morria até a foto ficar pronta. O artista, o pintor, né, que levava horas, às vezes dias para pintar, ele sofreu com o advento da fotografia. Texto 2. Em sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes. O que é latente? Pois é, um aluno meu me perguntou. O que é latente? Alguma coisa que está dentro, né, de você. Em sua obra como Cidades, Peixes, Urubus, Caveiras, Abandono, Solidão, Drama e Medo. Aí a gente volta na imagem 1 e pensa, bom, tem casa ali ao fundo. A morte fotografando a morte. A vida fotografando a morte. Ih, pesado. Né? O que eu estou fotografando aqui? Eu estou fotografando a minha tristeza, eu estou retratando a minha angústia, eu estou retratando a minha depressão, a minha solidão. Mas quem está fazendo isso? Alguém tão triste, tão depressivo. E pesou, professor, a sua análise. Então, na hora que o Goeldi coloca isso, ele mesmo fala, né, aspectos mais internos, mais pessoais da sua obra, como cidades, peixes, urubus. Onde tem urubu, tem o que, gente? Lixo. É um caos urbano atual. Né? Caveiras. A caveira é um símbolo que em quase todos os processos culturais representa a morte. Em alguns lugares é uma coisa mais agradável, como é o caso dos mexicanos. Em outros é mais pesado, como é o caso da guerra. Né? Abandono, solidão, drama e medo. Eu estou falando de expressionismo do início do século XX, eu estou falando do mal do século, que é a depressão no século XXI. Enem 2017. O gravador Oswaldo Goeldi recebeu influência de movimento artístico europeu do início do século XX, que apresenta as características reveladas nos traços na obra de quem? Eu falei o nome da agora, já dei a resposta. Alfredo Kubin, representante do expressionismo, sonho, desarranjo de Alfredo Kubin. Quando ele fala sonho, desarranjo, expressionismo, já deixa a gente pensar sobre isso. Henri Matisse, representante do fauvismo, bailarina deitada. Aqui é um desenho de Matisse, mas a obra de Matisse é fauvismo, é colorida. Nesse caso é só o desenho. E ele estava em fase inicial. Então, quando ele finaliza uma obra dessa, é extremamente colorida. A do Goeldi não. Então, essa aqui eu já posso retirar. Diego Rivera, representante do moralismo mexicano, onde ele representa um mineiro, um trabalhador, é um tema social, alguém que sofre. O de Rivera parte não só de desenhos, mas disso aqui para representar aspectos sociais dessa nova. Pode ser o Rivera ou pode ser o Kubin.
Pablo Picasso, representante do cubismo, retrato de Igor Stravinsky, de Pablo Picasso. Picasso, não, Picasso era milionário, ele pintava e desenhava quem pagava e pagava bem, né? Se a pessoa tivesse bem ou não, ele não estava nem aí, ele queria pintar. E, professor, isso foi pesado. Ou Magritte, René Magritte, representante do surrealismo, os amantes de Magritte. Eu vou mostrar aqui, os amantes de Magritte, o retrato feito por Picasso, o desenho do mineiro Diego Rivera, uma bailarina deitada que ainda vai ser pintada com muitas cores do Matisse, e o representante do expressionismo falando sobre sonho, tristeza, angústia. Parece que eu dei a resposta, né? Vamos lá? Ih, não está a resposta aqui, mas vou responder para vocês. Alfredo Kubin, né? Representante do expressionismo, sonho, desarranjo, porque não tem para onde, gente. Onde ele fala sobre urubus, caveiras, abandono e solidão, drama e medo. Ele está falando sobre a inspiração pautada na obra do Kubrick, que também é desenhada com bico de pena. As outras são rascunhos iniciais que vão ainda ser finalizados, certo? Então nós temos a letra A, beleza? Questão 19. Na exposição Enem 2015, na exposição Arte Contemporânea, a artista está presente no MoMA, em Nova York. A performer Marina Abramovic, atenção a esse nome, eu vou repetir várias vezes para facilitar ao intérprete. Marina Abramovic, Marina Abramovic, Marina Abramovic. Pronto, professor, chega. Né? Isso é para vocês internalizarem como se fosse um mantra, que ela é a figura mais importante dessa questão e desse estilo de arte contemporânea. Fez uma retrospectiva de sua carreira. No meio desta, protagonizou uma performance marcante. Pronto, chegamos nesse ponto. A arte contemporânea, ela teoricamente, ela não tem uma data específica. Vamos botar assim, depois da Segunda Guerra Mundial, depois dos anos 50, sem um ano. Oba, vamos começar a arte contemporânea. Que legal, 1951. Não existe isso. Nós temos um período onde ela começa a germinar, que é os anos 45, anos 50, 55, no mundo, e vai chegando no Brasil nos anos 60 e vai começando a reestruturar. A performance é uma das diversas manifestações da arte contemporânea. Então, a arte contemporânea que nós vencemos hoje, ela não tem um só estilo, uma só variação artística, ela tem inúmeras. Em 2010, de 14 de março a 31 de maio, um tempo bem grande, 6 dias por semana, num total de 736 horas, a Marina Abramovic repetia a mesma postura. A artista ia para lá 6 vezes por semana, do dia 14 de março até o dia 31 de maio, certo? E fazia a mesma coisa. Sentada numa sala, recebia os visitantes um a um e trocava com cada um deles um longo olhar sem palavras. Ao redor, o público assistia a essas cenas recorrentes. Era isto aqui. Professor, ela é doida? Foi isso que eu ouvi de um aluno. Bom, por que você acha que ela é doida? Gente, a coisa mais difícil é você ficar quieto. Eu trabalho com teatro, eu sou produtor teatral, diretor teatral, e um dos exercícios mais complicados que tem é fazer o ator olhar nos olhos sem sorrir. Olhar nos olhos e ler a pessoa. Olhar nos olhos e parar. É preciso eu parar para que você me note. Pesado! Ela sentou e, curiosamente, a pessoa que está na frente dela nessa performance é o ex-marido dela, o ex da qual ela tinha morado, casado anos, né? E em algum momento eles brigaram e separaram. E aí o marido está lá, o ex-marido está lá e senta de frente a ela. Depois disso, diz o pessoal, que eles voltaram a se falar, que eles não estavam se falando. A artista está presente, Marina Abramovic, e o Lai, o ex-marido dela, que voltou a falar, que ela voltou a falar com ele, não sei o que foi que aconteceu, não vou entrar na fofoca da história, né? Professor, ele foi o único? Não, várias pessoas estavam lá nessa situação. O texto apresenta uma obra da artista Marina Abramovic, cuja performance se alinha a tendências contemporâneas e se caracteriza pela, letra A, inovação de uma proposta de arte relacional que adentra um museu. Arte relacional, um com o outro. Letra B, abordagem educacional estabelecida na relação do artista com o público. Eu vou educar o público para sentar e ouvir? Talvez. Letra C, redistribuição do espaço do museu que integra diversas linguagens artísticas. Não, eu não preciso pensar nesse conceito. O conceito existe, mas para essa obra é bem improvável. Negociação colaborativa de sentidos entre o artista e a pessoa com quem interage. Bom, a performance, nesse caso, tem a presença de outra pessoa. Então a pessoa tem que interagir. Mas a professora não está parada. Só que ela está parada olhando para o outro.
Então ela tem que interagir de que maneira? Você conseguiria fazer isso, ficar quieto olhando enquanto alguém está te olhando parado? E, professor, isso é estranho. Né? Letra E. Aproximação entre o artista e o público, pode ser. O que rompe com a elitização dessa forma de arte? Vamos ver qual seria a resposta coerente sobre isso. Negociação colaborativa de sentidos entre o artista e a pessoa com quem interage. Mesmo que algum de vocês achem que ela está parada simplesmente, ela está parada. Será que você conseguiria ficar parado? Nossa última questão deste vídeo. Arte contemporânea. Mother and Child, acho que é professor de inglês, me desculpe, do Damien Hirst. É um bezerro dividido em duas partes. Meninos, criou uma polêmica, pegaram um bezerro morto, cortaram o bezerro no meio e colocaram em duas partes em blocos de acrílico. Pois é. Professor, por que fizeram isso? Se você se chocou, esse era o objetivo já inicial. Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, bezerro e a solução de formaldeíde, ou seja, formol, para que ele não tivesse um cheiro muito forte enquanto vai montando. O animal está partido em dois pedaços. São duas placas de acrílico com uma moldura de aço, certo? Morto, já estava morto, deixar claro isso. Esse é o texto 1. Texto 2. O grupo de jovens artistas britânicos, IABS, que surgiu no final da década de 1980, possui obras diversificadas que incluem fotografias, instalações, pinturas e carcaças desmembradas. O trabalho desses artistas chamou a atenção no final do período da recessão por utilizar materiais incomuns, como esterco de elefantes, sangues e legumes, o que expressava os detritos da vida de uma atmosfera de niilismo temperada por um humor mordaz. O objetivo era chocar, deixar claro que isso a gente chama de instalação. Né? Mesmo que alguns de vocês achem uma coisa muito estranha, isso é um conceito que a gente chama de instalação, beleza? Nesse caso, a provocação e o objetivo do grupo era colocar em debate em torno da obra de arte pelo ou pela. Letra A. Há uma recusa a crenças, convicções, valores morais, estéticos e políticos na história moderna. Talvez sim, talvez não. Letra B. Há um frutífero artesanal de materiais e formas que se relacionam com objetos construídos. Você não entendi nada. Frutífero arsenal, de materiais, muitos materiais à disposição. Letra C. Economia e problemas financeiros gerados pela recessão que tiveram grande impacto no mercado. O objetivo era chocar, mas será que esse era também o objetivo? Letra D. Influência desse grupo junto aos estilos pós-modernos, criar novos conceitos, simplesmente para chocar e causar mesmo, né, que surgiram nos anos de 1990. E a letra E. Interesse em produtos indesejáveis que revelam uma consciência sustentável no mercado. Alguns deles não são tão sustentáveis. Então, qual seria a resposta, professor? Letra B. Arsenal de materiais e formas que se relacionam com os objetos construídos. Por quê? Olha a quantidade de coisas que eles usavam. Vidro, aço pintado, silicone, acrílico, monofilamento, aço inoxidável, um bezerro, um animal morto e formol. Bom, nesse caso, o objetivo é dizer que a arte não estava presa a quadros, a telas, a tintas e pincéis tradicionais. Eu posso utilizar mais coisas para criar essas instalações. O objetivo era basicamente esse, colocar novos materiais para que a arte tivesse novas possibilidades. Professor Marcos Dominici, professor de arte, a gente vai ficando por aqui nesse vídeo. Eu vou esperar vocês no próximo. Um abraço. Fui!